Vamos falar sobre espaçamentos, pathings e margins. E aqui, para quem está habituado a utilizar o Bootstrap, vai encontrar muitas semelhanças. Vamos aqui definir então um elemento. Vamos colocar aqui um div. Vamos colocar como a background color. Então vamos colocar aqui um BG. Vamos colocar, por exemplo, o red. Okay? Vamos colocar o green para não usarmos sempre o mesmo. Green. E vamos colocar aqui o 300. Bom, neste momento, se eu colocar aqui um lorem, vamos colocar aqui 5. Nós vamos verificar aqui, então, é esta coisa absolutamente estranha. Vamos, então, colocar o texto a preto. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui, um text black. Repara como temos o texto a preto. Vamos aumentar o tamanho do texto. Text. E agora eu quero até colocar aqui com o tamanho que eu quero. 32px. Repara como eu começo a usar aqui os meus conhecimentos anteriores de Tailwind para ir logo formatando as coisas como eu quero. Agora repara aqui no seguinte. Eu quero agora fazer aqui um espaçamento interno. Vou utilizar o pathing. O pathing, para quem está habituado a usar o Bootstrap, funciona aqui de uma forma muito semelhante. Nós vamos escrever a letra P, vamos colocar um traço e agora podemos definir muitos valores. Ao contrário do que acontece com o CSS, que tem desde o 1 até o 5, aqui nós vamos poder definir muitos valores. Então, o pathing 0 significa que não vai ter espaçamento, o pathing 1 significa que vai colocar um espaçamento a toda a volta do meu texto, mas vai começando a ser muito ligeiro. Se eu for aqui colocando o 2, repara o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o 3 e fazer um save. Vais começando a verificar ali a alteração. Vou agora colocar aqui um 6, se eu fizer agora um Ctrl S, vais verificando que nós temos aqui uma elasticidade bastante maior do que acontece com o Bootstrap. No Bootstrap estamos limitados a um conjunto de valores mais restrito. Aqui nós podemos ir do P6 até ao P10. Okay? Isto é, nós temos aqui o P10 e o P10 já é um espaçamento grande. Não é suficiente, tranquilo. Podes chegar aqui e colocar o valor que quiseres em pixels, por exemplo. Eu posso colocar aqui 32px. Então o sistema vai-me colocar aqui com 32 pixels. Ou então, para verificar que está a funcionar corretamente, vamos colocar aqui 82 pixels. E repara como nós temos o espaçamento logo feito aqui com o pathing. Ora, o pathing, à semelhança do que acontece com o Bootstrap, não existe só o P. O P faz um pathing a toda a volta do texto, do conteúdo. Aqui tu podes querer que o pathing seja só pathing top. Então podes colocar pathing top de 5. Neste caso o espaçamento só vai ser para a parte superior. Podes colocar só para baixo, um pathing bottom. Então neste caso o texto está lá colocado em cima e vai ser colocado ali em baixo. Vamos colocar aqui o 10 para vermos o resultado de uma forma mais explícita. Obviamente que tudo isto pode ser conjugado da seguinte forma. Eu posso colocar aqui 32px e vamos passar a ter aqui, vamos colocar aqui mais exagerado para conseguires ver, 80 pixels. Repara, o pathing é todo para baixo. Então nós podemos usar estas expressões que aqui estão. Ora, quando usamos o pathing, à semelhança do que acontece com o margin, já iremos ver, nós podemos definir um pathing de várias formas. Pathing start, pathing end, que significa o pathing à esquerda e o pathing à direita. Neste caso assim, desta forma, ok? Pathing start, pathing end, ele vai aparecer aqui a alguns, penso eu, ok? Vamos aqui, cá está, pathing end. Aqui não vamos conseguir perceber porque não temos um pathing necessário para aquele lado, mas temos aqui um pathing S de start. E aqui o que vai acontecer é que ele vai dar um espaçamento. Mais uma vez, podemos utilizar aqui 80 ou 70 pixels, por exemplo. E ele vai colocar ali 70 pixels, certo? Podemos utilizar também nos eixos. Neste caso, eu quero um pathing só no eixo vertical. Vou colocar pathing Y de 10. Então repara o que é que vai acontecer, ele vai ficar com 10 para cima, 10 para baixo e não tem o pathing na horizontal. O mesmo pode acontecer se eu colocar aqui um pathing X. Neste caso é só apenas no eixo horizontal, ele vai colocar um pathing deste lado, ali não vemos, mas tem um pathing daquele lado também. Podemos também utilizar, para além do S, podemos utilizar o R. Ok? O R significa right, ok? E podemos também, penso eu, que utilizar o L. Não tenho a certeza, mas vamos aqui colocar e cá está. Também conseguimos utilizar o L. O L ou o S é indiferente, podes usar o que tu quiseres. Agora repara que tudo isto que nós vimos aqui também funciona para o margin. O margin tem o M. Se eu colocar M10 vai ser uma margem a toda a volta, como podes observar. Aqui vai obviamente funcionar também o 80px, se tu quiseres, não tem qualquer problema. Vais poder colocar aqui margin top, por exemplo,
Vamos colocar aqui 10, ele vai ficar com uma margem para o topo de 10. A margem bottom, neste caso, não iríamos ver, a não ser que peguemos aqui em tudo isto e vamos duplicar. Ok, vamos colocar assim. Se eu colocar aqui as margens, vais verificar assim. Se eu colocar aqui uma margem bottom de 10, vais ver que é um espaçamento que existe aqui dentro. Portanto, se eu colocar aqui uma margem top de 1, o espaçamento entre os dois vai ser reduzido ligeiramente, enfim, não foi quase perceptível. Isto é, eu estou a conseguir reduzir aqui o tamanho entre os dois, porque tenho aqui uma margem bottom, que é a margem entre estes dois. Se eu colocar aqui uma margem bottom de 50 pixels, vais verificar então aqui a alteração, não foi muito explícita. Vamos colocar aqui 150 e repara, lá está então o sistema já a organizar tudo isto. E repara que há conceitos que anteriormente já aqui aprendemos que podem ser aplicados aqui, muito interessantes. Por exemplo, vamos imaginar aqui os pathings. Funciona também com os margins, ok? Mas vamos fazer aqui com o pathing. Vamos imaginar que temos um P de 10. Muito bem. Quando eu colocar o meu cursor por cima, eu quero que o pathing aumente. Então eu posso colocar aqui hover, 2 pontos, P, e agora quero que aumente para 60 pixels. Então vou colocar aqui 60 px. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Então, temos aqui o sistema. Eu agora, quando coloco o meu cursor por cima, repara o que é que vai acontecer. O sistema vai automaticamente expandir e agir em conformidade com aquilo que eu coloquei. O que é que isto significa na prática? Permite-te já perceber que nós conseguimos basicamente criar praticamente tudo aquilo que nos vem à cabeça com este sistema. Mais uma vez, volto a sublinhar, não fomos uma única vez ao nosso código de CSS, mas começamos a ter este problema, que é o principal problema apontado a esta biblioteca do Tailwind, que é o facto de começarmos a ter aqui um conteúdo muito extenso de valores dentro de uma classe. Mais uma vez, vens aqui à parte da extensão, na extensão vais aqui à área das customizações, vais aqui o extension e vais fazer o seguinte, vais ativar o fold, e quando isso acontece, tu passas a ter então aqui todas as tuas classes comprimidas para poder agir em conformidade. Se queres alterar algum valor, vens aqui dentro, clicas aqui, vais poder alterar os valores como quiseres, vais colocar aqui só simplesmente o cursor e a partir daí podes ir alterando. Enquanto estiveres dentro do valor da classe, a extensão não comprime. Assim que sais do valor da classe ou entras, repara o que é que acontece. Vamos verificar aqui se eu te consigo dar este exemplo. Eu aqui vou colocar o cursor dentro. Se eu retiro o cursor de lado dentro com as minhas teclas de cursor, ele vai simplesmente logo comprimir. É uma escolha que tu podes fazer. De qualquer das formas, o objetivo deste curso, volto a sublinhar, é mostrar-te de facto a plasticidade com que nós conseguimos obter estes resultados utilizando o Tailwind CSS. Mais uma vez, vamos imaginar outra circunstância, que é o seguinte: não queres definir os pathings desta forma, queres definir com valores que tu atribuíste no teu tema. Então vamos aqui chegar ao nosso tema, vamos deixar ficar aqui o font size e vamos colocar aqui um pathing. Ok? No pathing nós vamos poder definir os diferentes pathings que nós queremos. Por exemplo, pathing, vamos lhe chamar tipo 1, ok? Só para verificar o que é que vai acontecer. E aqui no tipo 1 nós vamos dizer que vai ser um pathing de 5 pixels. Vamos colocar aqui corretamente, assim, 5px. Agora, vamos colocar aqui vários tipos, 5 tipos. Vamos colocar aqui o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 e o 5. Aqui vamos dizer que é 50 pixels, aqui vai ser 30 pixels, aqui vai ser 25 e aqui vai ser 15. Bom, como podes observar, temos aqui estes tipos todos. Como é que nós vamos ver isto no nosso HTML? O sistema já fez a recompilação e agora aqui vamos colocar o pathing. Se eu colocar aqui um P e agora colocar o traço, eu vou escrever aqui, ou vamos tentar escrever, o tipo. E repara, aparece no meu IntelliSense a possibilidade de colocar o tipo. Então tipo 1, tipo 2, tipo 3, aqui vai aparecer várias vezes, enfim. Porquê? Porque temos aqui um pathing top também. O sistema foi capaz de interpretar aquilo que eu fiz. Então se eu colocar aqui um pathing tipo 1, nós vamos ter aqui um pathing tipo 1, ok? Aqui não sei porque é que ele fez esta alteração, ele colocou aqui 5px. Bom, vamos verificar isso, vamos colocar aqui um pathing tipo 2, ok? Repara que ele já mudou. O pathing tipo 1, ele colocou muito grande, não percebo exatamente porquê, porque ele usou aqui o 5px. Ah, ok, eu esqueci-me de alterar aqui. Então repara, como agora já vai estar correto. Então eu tenho o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3,
o tipo 4 e o tipo 5. O que na prática significa isto? Significa que eu consigo criar dentro do universo Tailwind as minhas próprias classes sem escrever CSS. Neste caso eu coloquei aqui o pathing e ele automaticamente foi reorganizar no seu core como é que estas classes vão ser utilizadas para eu poder escrever o meu CSS, neste caso utilizando aqui dentro das classes do HTML. Portanto, como podes observar, aquelas questões que às vezes se referem ao Tailwind CSS como sendo extremamente verboso, isto é, colocando aqui muitas informações, elas podem de alguma forma ser mitigadas, por exemplo, com este tipo de configurações que nos permite criar temas que nós depois podemos utilizar dentro dos nossos projetos.